Boa noite. Vamos dar início à nossa reunião com a oração do Pai Nosso e em seguida o vereador Gilvan Antônio da Silva fará a leitura do Santo Evangelho. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 1 ao 12. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Lançai para bem longe toda a vossa iniquidade. Criai em vós um espírito e um novo coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longa franja. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quando a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre de todos os vossos irmãos. Na terra não chamais a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavras da salvação. Peço ao primeiro secretário João Márcio Macedo Silveira que proceda a chamada. Vereador Antônio Fernando Gomes. O Fernando vai atrasar um pouquinho, João Marcos. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Lúcio de Matos. Presente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José II Faria. Presente. Vereador José Wellington da Silva. Presente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Presente. Vereador Wender José de Oliveira. Peço para compor a mesa Sargento Dayana e o Cabo Josimar, são os integrantes aí da Patrulha Rural. Por favor. Por haver número legal, em nome do povo de Piuí e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 11ª sessão ordinária neste dia 18 de março de 2025. Coloco no plenário a dispensa de leitura da ata da segunda sessão solene, realizada em 7 de março de 2025. O vereador for contrário à dispensa da leitura da ata, que se manifeste.
A dispensa da leitura da referida ata foi aprovada por 7 votos. Coloco em discussão a ata da segunda sessão solene. Coloco em votação a ata da segunda sessão solene. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Como não houve retificação, declaro aprovada por 7 votos a ata conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Coloque em votação no plenário a dispensa da leitura da ata da 10ª sessão ordinária, realizada em 11 de março de 2025. O vereador que for contrário à dispensa da leitura da ata, que se manifeste. A dispensa da leitura da referida ata foi aprovada por 7 votos. Coloco em discussão a ata da 10ª sessão ordinária. Coloco em votação a ata da 10ª sessão ordinária. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Como não houve retificação, declaro aprovada por 7 votos a ata conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça a leitura do expediente expedido e recebido. Recebido e expedido. Documentos referentes ao projeto de lei número 13 de 2025, de autoria da mesa diretora, que altera o anexo 1º da lei número 2345 de 2018, que dispõe sobre as viagens oficiais e a concessão de diárias aos vereadores e servidores públicos do Poder Legislativo de Piuí e da outras providências. Parecer jurídico número 19 de 2025, parecer contábil 22 de 2025, requerimento número 32 de 2025, de autoria dos vereadores José Segundo Faria, João Lúcio de Matos, Gilvan Antônio da Silva, Antônio Fernando Gomes, Fábio Henrique Novaes Ferreira e João Marcos Macedo Silveira, os quais requerem a inclusão em única discussão e votação do projeto. Despacho da Presidência de inclusão do requerimento 32 de 2025 e do projeto de lei 13 de 2025 na pauta desta sessão para a deliberação plenária. Moção número 003 de 2025, de autoria do Poder Legislativo piuiense, de congratulação e aplausos à assessoria de comunicação da Câmara Municipal de Piuí. Projeto de lei número 17 de 2025, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves, que dispõe sobre a reserva de vagas para pessoas negras nos processos seletivos e concursos públicos para provimento de cargos efetivos, empregos públicos integrantes dos quadros permanentes de pessoal dos poderes executivo e legislativo do município de Piuí e das entidades de sua administração indireta. Projeto de lei número 18 de 2025, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves, que institui o Dia Municipal do Homem e da outras providências. Projeto de lei número 19 de 2025, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves, que inclui no calendário oficial do município de Piuí o mês Agosto Lilás, dedicado à conscientização pelo fim da violência doméstica e familiar contra a mulher e da outras providências. Moção número 004 de 2025, de autoria dos vereadores Gilvan Antônio da Silva e José Wellington da Silva, de congratulação e aplausos a terceiro sargento Daiana Franciele Silva Andrade e ao cabo Josimar Gabriel Vieira. Parecer número 17 de 2025, da Comissão de Finanças e Orçamento, referente à prestação de contas mensal do município de Piuí, número 003 de 2025, relativa ao mês de janeiro de 2025. Projeto de lei número 020 de 2025, de autoria do vereador João Marcos Macedo Silveira, que institui a comenda Pata Amiga em reconhecimento aos trabalhos empreendidos em prol da causa animal e da outras providências. Relatório número 2 de 2025, de autoria do vereador Antônio Fernando Gomes, referente ao procedimento 11 de 2025, requerimento 20 de 2025, o qual requereu a seguinte informação.
quais ações serão executadas em relação à política habitacional de Piuí e se o município possui um estudo sistemático sobre o déficit de moradias. O autor concluiu pela satisfatoriedade das informações prestadas. Ofício número 4 de 2025, de autoria da senhora Carmen Lúcia Arantes Costa e do senhor Tiago Henrique dos Santos, presidente e vice-presidente, respectivamente, da Associação de Defesa Ambiental de Piuí, encaminhando o estudo de revisão do plano de manejo para a APA Serras e Águas de Piuí. Comunicado de autoria da senhora Carmen Lúcia Arantes Costa, solicitando que a Câmara Municipal de Piuí exima a Associação de Defesa Ambiental de Piuí de qualquer responsabilidade a respeito de suas últimas opiniões emitidas na última sessão ordinária do dia 11 de março do corrente ano, quando ocupava a tribuna em nome da associação como sua presidente. Denúncia número 011 de 2025, de autoria da senhora Letícia Lopes Pereira, em face do vereador José Wellington da Silva, a qual foi protocolizada nessa Casa Legislativa em 13 de março de 2025, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 14 do Código de Ética e Decoro Parlamentar. E-mail de autoria da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Minas Gerais, Arismig, encaminhando respostas referentes ao questionamento sobre a cobrança dos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos da audiência pública realizada na Câmara Municipal de Piuí. E-mail de autoria da assessora jurídica da Santa Casa de Misericórdia de Piuí, doutora Paula Camarano, encaminhando ofício 1203 de 2025, de autoria do provedor da entidade, doutor Gasparino dos Santos, no qual apresenta os novos integrantes da diretoria do hospital. E-mail de autoria da senhora Cibele Carneiro, representante da coalizão Cidades no Controle do Câncer, parabenizando a dedicação ao fortalecimento da saúde pública em Piuí. Destacou as ações de implementação e ampliação da cobertura vacinal do HPV para meninas e meninos de 9 a 14 anos será nossa prioridade. E-mail de autoria da Associação Pública dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande, AMEG, convidando os gestores da área tributária para um curso essencial sobre os impactos da nova reforma tributária e as providências que devem ser tomadas imediatamente pelos municípios. Ofício número 153 de 2025, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, vereador José Wellington da Silva, e do vice-presidente, vereador Gilvan Antônio da Silva, informando ao capitão Henrique Marinho Furtado e os integrantes da Patrulha Rural que foi reagendada para esta sessão ordinária a apresentação das rotinas de trabalho que serão realizadas pela Patrulha Rural no município de Piuí. Ofício número 156 de 2025, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, vereador José Wellington da Silva, o qual encaminha ao prefeito municipal, Dr. Paulo César Vaz, requerimento número 28 de 2025, de autoria do vereador José Segundo Faria, o qual solicita que seja oficiado o chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, para que informe se existe projeto de construção de Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, no bairro Novo Horizonte 2, a ser edificado no terreno permutado pelo município. Senhor presidente, o senhor gostaria de estar conferindo a presença do vereador Fernando? O Fernando estava ausentando, mas chegou já. Ofício número 157 de 2025, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, vereador José Wellington da Silva, o qual encaminha ao diretor executivo do SAAI de Piuí, senhor Eduardo de Assis, o requerimento número 29 de 2025, de autoria do vereador João Marcos Macedo Silveira, o qual solicita que seja oficiado o diretor executivo do SAAI Piuí
senhor Eduardo de Assis, para que envie o plano de ação do SAAI Piuí relacionado ao desabastecimento de água durante o período de seca recorrente no município de Piuí. Ofício número 158 de 2025, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, vereador José Wellington da Silva, o qual encaminha ao diretor executivo do SAAI de Piuí, senhor Eduardo de Assis, o requerimento 30 de 2025, de autoria do vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira, o qual solicita que o SAAI informe quais serão as ações para resolver a demanda relacionada à dureza da água fornecida na comunidade de Lagoa dos Martins, considerando as informações recebidas pelo ofício 88 de 2024 e que as providências tomadas não solucionaram a situação. Ofícios números 159 a 173 de 2025, de autoria do presidente da Câmara Municipal, José Wellington da Silva, convidando o prefeito municipal, Dr. Paulo César Vaz, e as câmaras municipais regionais para participar das oficinas do programa Interlers, com o objetivo de capacitar e aprimorar o conhecimento dos servidores públicos e demais interessados sobre temas relevantes para a gestão pública. Portaria 031, de 12 de março de 2025, que regulamenta o disposto no artigo 20 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, que, para estabelecer o enquadramento dos bens de consumo adquiridos para suprir as demandas do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Ofício número 180 de 2025, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, vereador José Wellington da Silva, encaminhando a proposição de lei número 10, de 17 de março de 2025, que institui a Semana de Saúde no âmbito do município de Piuí e da outras providências. Edital de convocação para a 11ª sessão ordinária. Peço ao secretário João Márcio Macedo Silveira que faça chamar os vereadores inscritos no pequeno expediente. Não há inscritos, senhor presidente. Peço ao secretário João Márcio Macedo Silveira que faça a chamada dos vereadores inscritos no grande expediente. Não há inscritos, senhor presidente. A Câmara Municipal de Piuí, através do seu presidente, José Wellington da Silva, e do vereador Gilvan Antônio da Silva, convidou os integrantes da Patrulha Rural, Sargento Dayana e Cabo Josimar, para participarem dessa sessão ordinária para a finalidade de apresentação das rotinas de trabalho que serão realizadas pelo Patrulha Rural do município de Piuí. Sargento Dayana, Cabo Josimar, sejam bem-vindos a essa casa. E você, né, Dayana, que está iniciando, né, o trabalho da Patrulha Rural, juntamente com o Josimar. Mas se você quiser dar uma explanada para nós sobre o patrulhamento, né, que está muito requisitado, né, aqui na nossa cidade, pelos furtos que tem na zona rural. Eu tenho acompanhado lá o grupo, que eu tenho lá dos produtores rurais. Você também está fazendo trabalho para essas mulheres também, vai fazer, né? Também, se você puder também explicar para nós, o seu Josimar. Então, fica à vontade. Boa noite aos vereadores, boa noite a todos os cidadãos que aqui estão hoje. Nós viemos aqui nos apresentar. Eu assumi tem pouco tempo a Patrulha Rural aqui em Piuí. Estou recém-chegada de Belo Horizonte, estava lá fazendo curso de sargento e me pagaram essa missão aqui de comandar a Patrulha Rural aqui em Piuí, juntamente com o Cabo Josimar. E junto com essa minha nova missão, a Patrulha Rural também recebeu novas missões. Além do cadastramento, que já é de praxe, que a gente vem fazendo, que a Patrulha Rural aqui já vem fazendo com muita perfeição nos últimos anos, nós já temos mais de 400 fazendas cadastradas. Nós estamos com novos projetos, novas atribuições para a Patrulha Rural.
O cabo Josimar vai falar um pouquinho sobre esse cadastramento, como que ele funciona, e depois eu vou dar prosseguimento com esses novos projetos que a gente está tentando implantar aqui. Boa noite, vereadores. Boa noite, pessoal que está presente. Então, o cadastramento da patrulha rural funciona da seguinte forma. A gente chega na propriedade, pegamos as coordenadas e é feito o aplicativo, o cadastro da fazenda. Na fazenda tem o nome do proprietário, o endereço, o telefone, o que a propriedade produz e qual que é a importância do cadastro da propriedade rural. Tanto para agilizar o atendimento, quanto para facilitar para o possível atendimento, quando solicitado na zona rural. Vou dar um exemplo para vocês aqui da dificuldade de atendimento na zona rural. Se tiver um chamado no aeroporto, todo mundo sabe chegar, tem certeza. Mas se for num local mais de difícil acesso, como na Confusão, Rochedo, eu acredito que muita gente não sabe chegar lá, entendeu? Aí, através desse cadastramento, como tem as coordenadas, já vai ter a rota para estar chegando no local, entendeu? E no mais é isso. Se caso algum de vocês que está presente, se tem uma propriedade rural, ou conhece um amigo, ou até um familiar mesmo que tenha propriedade rural, pede para estar procurando a gente para estar realizando o cadastro. Em resumo, né, o que o cabo Josimar falou, quando a propriedade ela é cadastrada no nosso aplicativo, o aplicativo gera um número, que é aquele número que acredito que a maioria já viu, uma plaquinha na entrada da propriedade, na porteira. Aquele número vira o endereço da fazenda. No momento do acionamento, quando a pessoa liga 190 e está precisando ser atendida pela polícia, pelo SAMU, pelo bombeiro, esse código vai ser jogado no aplicativo para quem está no momento de serviço e ali vai ser gerada a rota. O mapinha vai aparecer para o polícia que está de serviço, facilitando a chegada dele no local. E outra coisa, essa plaquinha estando na porteira da pessoa, talvez iniba um pouco o ladrão, o infrator, qualquer pessoa que passe por ali pense em praticar algum crime naquela localidade ali, na zona rural, ele já vai pensar duas vezes, né? Vai ver a plaquinha lá e falar assim, aqui acho que se eu entrar, o acionamento aqui vai ser mais ágil, a polícia vai chegar aqui mais rápido. E é isso, esse código, ele vira o endereço da fazenda. Na cidade nós temos as ruas e agora na zona rural nós temos esse código, que vai virar o endereço da fazenda. A gente também conscientiza os moradores da zona rural, principalmente quem é produtor de grande quantidade, né, por exemplo, de café, a estar colocando câmera de segurança, talvez alarme, tudo isso para inibir um problema e facilitar também a vida da polícia, a identificação dos infratores, se por um acaso acontecer algum crime ali, né? Não que os pequenos produtores não tenham a sua importância, porque talvez um motorzinho ali que custa R$500, para uma pessoa que ganha pouco é uma fortuna, né? Mas a gente fala a questão de câmera, de segurança, que é um equipamento mais caro para produtores maiores, porque eles vão ter maior facilidade de estar implementando esse tipo de equipamento na fazenda dele, né? E talvez ajude até o pequeno produtor que mora ao lado, que não tem condição de colocar, que talvez entra ali na propriedade pequena, mas a câmera do grande produtor vai auxiliar a polícia ali a resolver qualquer demanda do pequeno produtor. Além disso, nós estamos implantando também um programa voltado para as mulheres da zona rural, que talvez, às vezes, fica um pouco carente de atendimento de um modo geral. Porque aqui na cidade, a polícia já tem a PPVD, né, que é a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica.
E na zona rural não tem nada específico ainda voltado para as mulheres. Foi então que surgiu, lá na cidade de Guaxupé, a Sargento Sena implementou lá, um grupo chamado Mulheres de Esther, que é voltado em todos os sentidos para atender a mulher da zona rural, em qualquer demanda que ela tiver. Seja questão de violência, seja ensinar para ela o que é a violência, ela saber identificar, porque muitas vezes a mulher acha que, quando ela tem pouco acesso à informação, ela acha que a violência se restringe apenas à violência física, né? Sendo que ela abrange várias outras situações. Além disso, talvez não exista qualquer tipo de violência doméstica, violência contra a mulher na zona rural, mas ela está passando uma necessidade ali que ela não saiba que ela pode ser apoiada naquilo ali. Às vezes uma pessoa que veio lá do Nordeste e nunca teve acesso ao básico, que está todo mundo acostumado aqui, um shampoo, nunca lavou o cabelo com um shampoo, às vezes não tem condição de comprar um absorvente, todo esse tipo de demanda com criança, em geral, a gente vai atrás disso aí para buscar toda e qualquer demanda que a mulher da zona rural possa ter. Então, o grupo já foi criado, eu enviei o link dele no nosso grupo da área rural protegida. Para quem tiver parentes, amigos, conhecidos, que for moradora da zona rural e quiser incentivar a entrar no grupo, a participar das nossas reuniões, acredito que a gente consiga fazer o lançamento desse projeto ainda esse mês. Mas incentivar as mulheres a entrar no grupo, porque talvez ela não precise de ajuda, mas ela possa ajudar de alguma forma quem está ali, está precisando, né? E por fim, na segunda-feira, dia 24, às 10 horas da manhã, nós vamos fazer uma reunião lá no Cicobi Credialto, que foi lá que disponibilizaram espaço para nós, para fazer uma reunião com os produtores, para tratar de assuntos de segurança, dar algumas orientações, principalmente por se tratar do período pré-safra, do café, que quem trabalha com esse tipo de produção agora está bem preocupado, né? Justamente pelo preço. E nós vamos fazer uma reunião lá para dar algumas orientações e ainda distribuir um panfleto que a gente criou, principalmente voltado para a população idosa da zona rural, que tem alguns números de acionamento de emergência, que é o número da polícia, do bombeiro, do SAMU, um telefone fixo lá do Copom de Passos, caso não esteja conseguindo acionar via 190, e o que é importante, em letras maiores. Um espaço assim, também para colocar o código da propriedade. Isso foi pensado pelo fato de, às vezes, a pessoa que é idosa está lá na casa dela, passa mal, não sabe para quem ligar, até conseguir ligar para um parente. E o parente acionar o bombeiro, acionar o SAMU, talvez essa pessoa não resista, né? E o mais importante, ela tanto passa mal, ela não vai conseguir ir lá de fora na porteira, olhar o número dela, o código dela, que no caso é o endereço dela, para poder falar no telefone, né? Aí ela já vai ter esse panfletinho, tipo uma folhinha, que está todo mundo acostumado, todo mundo gosta de colocar ali perto da geladeira, já vai estar lá salvo o número, o endereço dela da fazenda, para facilitar o atendimento dela ali. No mais é isso. E quem for proprietário rural, quem tiver amigo conhecido, falar para procurar a gente, quem ainda não foi cadastrado, pode ligar, pode agendar, liga 190, fala assim, eu quero cadastrar minha propriedade, que a gente vai marcar o dia, o horário que for melhor para a pessoa receber a gente lá, nós vamos lá cadastrar e incluir a pessoa no grupo. Reunião? Segunda-feira? Então, na segunda-feira agora, dia 24, vai ter uma reunião com os integrantes da Patrulha Rural, com a propriedade rural, com os produtores rurais, lá no Credialto, às 10 horas da manhã. Se tiver alguém que queira participar ou conhece alguém que reside na zona rural, pode estar participando com nós lá na reunião.
Boa noite, senhor presidente. O público nos acompanha nas redes sociais, imprensa escrita e falada, o público nos acompanha na Casa Legislativa, amigos vereadores. Sargento Daiane, agradecer você e o cabo Josimar de estar disponibilizando o tempo de vocês para estar vindo aqui explicando o trabalho da Patrulha Rural. A gente sabe o quanto é importante essas informações que vocês passaram e principalmente as pessoas que moram nas comunidades rurais, que têm pouco acesso, às vezes, né, às informações, mas que já têm essa facilidade de estar fazendo esse cadastramento e, se preciso for, estar acionando vocês, né? Então, fica aqui o nosso muito obrigado e dizer que o que precisar dessa Câmara de Vereadores, vocês têm nosso total apoio, que Deus abençoe vocês nessa nova jornada, né? E quem agradece são as pessoas mais humildes, as pessoas que moram nas comunidades rurais, que a gente sabe o quanto é necessário, e os nossos amigos produtores que vivem essa insegurança, né? E isso aí é muito importante, e Piuí, mais uma vez, sai na frente com esse trabalho. Muito obrigado a vocês. Agradeço aqui pelo espaço, pela atenção dos senhores, atenção de todo mundo aqui presente. Muito obrigada. Sargento Daiane, cabo Josimar. Eu sou até suspeito, né, para falar, né, sobre a Polícia Militar, né, porque trabalhei há muitos anos. Na Patrulha Rural também, trabalhei muitos anos. E sou um admirador da Patrulha Rural. Pelo trabalho, né, que faz aí na zona rural. E ainda mais você agora, né, Daiane? Você na frente aí do comando da Patrulha Rural. É uma mulher, né? Eu acho que isso aí quem ganha é os produtores rurais, viu? Isso é muito bom. E a gente também está abrindo o convite para vocês. Vocês vão estar aqui, não sei se é na terça ou na outra. Nós todos aqui assinamos uma moção para vocês dois. E seja à vontade. Se quiser vir cá, que depois quiser falar mais sobre a Patrulha Rural, nós estamos aqui para te ouvir. Tá bom? E se Deus quiser, segunda-feira eu irei lá também, tem os vereadores no Credialta, acompanhar também a reunião de vocês, viu? Muito obrigado. E se vocês quiserem continuar aqui, fica à vontade, que agora nós vamos dar continuidade aqui na reunião. Muito obrigado, viu? Mas fica à vontade. Tá joia. Passaremos à ordem do dia. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 08/2025, de autoria da vereadora Shirley Lano Gonçalves, que inclui no calendário oficial do município de Piuí o Dia de Combate à Intolerância Religiosa e da outras providências. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 08/2025. Senhor presidente, senhores vereadores, o público que aqui está presente hoje, gratidão por estar presente, levantar a nossa bandeira, a intolerância religiosa, o combate a isso. Senhores, esse projeto, eu gostaria muito da atenção dos senhores. Esse projeto, ele não cria um dia específico para se comemorar a intolerância religiosa ou falar algo sobre. Não, de forma alguma. Ele inclui no calendário um dia para combate à intolerância religiosa. Os senhores não devem ter passado nunca por algum tipo de agressão por preconceito religioso. Vocês já passaram. Nós já passamos. E não é fácil. Não é fácil. Aqui tem uma mãe que foi mandada embora do serviço do trabalho onde trabalhava, na APAI,
por causa de uma agressão verbal em um áudio, cujo objeto está na delegacia com um boletim de ocorrência e dando procedência. Senhores, mais uma vez, para defender um princípio fundamental em qualquer sociedade democrática, o respeito à liberdade religiosa, hoje temos uma nova e última oportunidade de aprovar um projeto que não impõe crenças, não interfere na fé de ninguém, mas sim promove um valor essencial para a convivência harmônica entre todos, o combate à intolerância religiosa. Estamos no século XXI. Esse tipo de pequenez humana não deve existir, muito mais ainda num local que se preza pela lei. Ora, esse projeto não fere lei alguma, ao contrário, ele está em encontro a uma lei federal. Senhores, na última sessão, alguns votos foram contrários. Vamos generalizar, todos os votos foram contrários, com exceção ao meu. E eu respeito as opiniões, não concordo os motivos, porque sabemos que o motivo não é por falta de legalidade, porque se assim for, estaremos desmerecendo o jurídico dessa casa que aprovou o projeto. Ele é legal, ele está dentro da legalidade. Não fere a fé de ninguém. Não cria uma data que já é criada por lei federal. Não. Ele não privilegia nenhuma religião em detrimento de outras. Não é um projeto que divide, senhores, mas sim que une. O João Marcos sabe bem disso, da necessidade de projetos que unem as pessoas, que tire um pouco, eu sempre digo isso, da podridão humana movida pelo ego, onde questões pessoais sobrepõem sobre o interesse público. Isso é muito triste, muito, muito triste. Não é, como eu disse, o projeto que vai dividir, vai unir, porque a intolerância religiosa, creiam, ela afeta a todos. Quem é que não se lembra quando a igreja presbiteriana veio para Piauí? Apedrejada por católicos, não compreendiam. Às vezes, nós apedrejamos aquilo que ignoramos. Mas manter-se na ignorância, aí é burrice. Nós temos que entender que somos pessoas diferentes, mas juntas formamos um elo muito grande, somos unos junto à providência divina. Esse projeto, gente, que visa combater essa intolerância religiosa, ela se manifesta, senhores, quando uma pessoa é ridicularizada por sua fé, quando templos religiosos são atacados, quando líderes religiosos são perseguidos, quando crianças são ensinadas a temer ou odiar quem crê diferentes nela. Semana passada, uma professora relatou a mim que na sala, as crianças brincando, crianças de 7 anos, uma perguntou para a outra, qual a sua religião? Ele disse, sou maranata. Ele, credo, então não sou mais seu amiguinho. A professora em questão explicou para eles que não, diante de Deus, diante do Criador de tudo que há, somos irmãos, não somos diferentes, apenas escolhemos um caminho para praticar a nossa espiritualidade um pouco diferente da que os senhores seguem. Mas isso não é ilegal. E a nossa função enquanto vereadores é primar pela legalidade, em consonância aos interesses da população. E se essa quantidade de pessoas não servir para vocês como população, como parte interessada no projeto, eu não sei mais o que podemos mostrar que esse projeto é de interesse da população. Senhores vereadores, qual é o prejuízo de estabelecer um dia de conscientização para combater esse tipo de intolerância?
Será que não temos visto no Brasil e no mundo exemplos alarmantes de violência, de desrespeito motivados por diferenças religiosas? Nós vamos continuar apregoando isso? A aprovação deste projeto será um passo simbólico. Não está criando dia, não é feriado, não está decretando feriado municipal. Essas desculpas infundadas não servem para justificar o voto de forma alguma. De forma alguma. A aprovação deste projeto será apenas um passo simbólico, mas poderoso, para reafirmarmos que Piuí é uma cidade que respeita a diversidade e que não tolera a discriminação. E, mais uma vez, não cria um dia da intolerância. Cria um dia para combater a intolerância religiosa. Votar a favor deste projeto não significa aderir a uma fé específica. Significa defender a liberdade de crença, um direito constitucional que protege a todos nós. Significa dizer que nesta Casa Legislativa prevalecem os princípios da igualdade, da paz e do respeito. O nobre vereador Antônio Fernando Gomes é bacharelado, formado em Direito, sabe muito bem o valor de se primar a lei. Por isso, eu peço a cada um dos senhores que reconsiderem seus votos. Não por mim. Esse projeto não foi feito para gostar menos ou mais de mim, nem peço isso. Mas para respeitar todas essas dezenas de pessoas que estão aqui. Por isso, mais uma vez, reconsiderem seus votos. Que pensem não apenas em suas convicções pessoais, mas no bem coletivo. Vamos deixar um legado de respeito e harmonia para as futuras gerações. Vamos mostrar que esta Câmara está comprometida com os direitos de todos os cidadãos, independente da sua fé. A intolerância religiosa não pode ser ignorada. Combater esse mal é um dever nosso enquanto legisladores. E mais do que isso, enquanto seres humanos. Senhores, não sei se vocês leram todo o projeto. A justificativa dele é bem clara. A inclusão do dia de combate à intolerância religiosa no calendário oficial de Piuí tem como objetivo intensificar as ações de sensibilização e educação da população sobre a importância de se conviver com as diferenças. Nós ensinamos tanto os nossos filhos nas escolas a respeitar as diferenças. Mas se essa casa não consegue respeitar as diferenças da sua população, Piuí está condenado a uma onda de intolerâncias. Virá essa, e depois outra, e depois outra, e depois outra. Temos que ser uma sociedade pacífica e não declarar guerra. Portanto, mais uma vez, peço aos senhores, respeite a Constituição Federal. Esse projeto não tem constitucionalidade. Respeitem a fé de cada um que ali está. Cada um. Ali nós temos umbandistas, temos pessoal da quimbanda, do candomblé, do xamanismo, da Wicca, católicos que estão ali. Senhores, olhem para aquilo que é a nossa função: respeitar, representar a população de Piuí, os interesses da população de Piuí. Encerro minhas palavras com a última frase. Esse projeto, hora nenhuma, tem como objetivo dividir, mas unir. Impossível não perceber isso. E se os senhores procurarem saber o porquê que essa data foi criada, os senhores vão ficar horrorizados com a história de tão triste, onde uma senhora foi agredida até a morte. Dona Gildásia dos Santos e Santos, conhecida como Mãe Gilda, de Ogum, fundou em 1988 o Ilixê Axé Abaçá de Ogum, terreiro de candomblé localizado nas imediações da Lagoa de Abaeté, bairro de Itapuã, em Salvador. Foi iniciada no candomblé em 76, no terreiro de Oia. Ao completar 7 anos de iniciação na religião, recebeu o cargo de Aroxilá. E em 6 de outubro de 88, registrou seu terreiro de candomblé, o Axé Abaçá de Ogum,
de Nação Quetu, da Federação do Culto da África. Mãe Gilda foi uma ativista social e se destacou pela sua personalidade forte e grande participação em ações para a melhoria do bairro e de Nova Brasília de Itapuã. Sua saúde ficou fragilizada em decorrência das agressões morais, a princípio, ocasionadas por intolerância religiosa. Porém, Mãe Gilda faleceu em 21 de janeiro de 2000 após agressões físicas, deixando seu legado com sua filha, Jaciara Ribeira dos Santos, que moveu uma ação contra a Igreja Universal do Reino de Deus. Foram os membros dessa igreja que mataram a Dona Gilda por danos morais e uso indevido da imagem. Como forma de reconhecimento, o governo federal instituiu no ano de 2007, o 21 de janeiro, o dia de luta contra a intolerância religiosa. Não é o dia de combate. Data em que pessoas de diferentes credos, raças, etnias, sexos celebram mais um passo a favor da dignidade humana. Aqui nós temos... Essa lei já é aprovada em vários municípios, como, por exemplo, Belo Horizonte. Está ali no artigo 17. No dia de combate à intolerância religiosa constante do anexo, ao total são mais de 16 cidades, 17 cidades mineiras já colocaram o dia de combate. Senhores, e tem um pequeno vídeo. Gostaria que o senhor expressasse a atenção. Registra em média 3 casos de intolerância religiosa por dia. Esse tipo de violência não se revela apenas em ataques contra templos e fiéis, mas também na forma de preconceito. Reunidas neste templo de Umbanda, em São Paulo, as fiéis fazem uma prece para celebrar o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. O lugar é alvo frequente de ataques. As pessoas confundem muito a questão da liberdade de expressão. Então, ela acredita que ela pode chamar os nossos guias, as nossas entidades de demônio. Colocam as nossas entidades como se fossem espíritos malignos. A intolerância religiosa não se revela só em ataques físicos ou contra templos, mas também em diversas formas de preconceito. O Brasil registra uma média de 3 casos de intolerância por dia. Foram 1.201 casos em 2022, aumento de 18% em relação a 2021. Até 2018, as religiões de matrizes africanas eram as que mais registravam denúncias. Os dados mais recentes mostram uma mudança. No Disque 100, que recebe as informações, 46% dos chamados vieram de católicos, 30% de evangélicos, 3% de espíritas e 2% de afro-religiões. A mudança no perfil das denúncias não significa que o Brasil se tornou um país intolerante ao cristianismo. Pelo contrário, ainda temos uma população em sua maior parte cristã. Para a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo, as religiões de matrizes africanas, como o Candomblé e a Umbanda, ainda são o principal alvo do preconceito religioso. Porém, há subnotificação dos casos. A maioria das vítimas de religiões de matriz africana já não chegam a denunciar justamente por acharem que não terão resultado e deixam por isso mesmo. Este ano, a lei endureceu as penas para quem comete crimes de intolerância religiosa. Antes era de 1 a 3 anos, agora de 2 a 5 anos de prisão. A polêmica e indignação em todo o país. O Brasil registra ¿Cómo puede ser que actualmente muchas minorías religiosas... Se não podem pensar e refletir através da minha fala, pense então nessa pessoa que está falando. Esse é o Papa Francisco. E a mensagem que ele deixa para todos a respeito da intolerância. Você volta e aumenta o som um pouquinho? Sufran discriminaciones o persecuciones. ¿Cómo permitimos en esta sociedad tan civilizada que haya personas que sean perseguidas simplemente por profesar públicamente su fe? No solo es inaceptable, es inhumano, es una locura. La libertad religiosa no se limita a la libertad de culto,
es decir, a que puedan tener un culto el día que prescrito por sus libros sagrados, sino que nos hace valorar al otro en su diferencia y reconocer en él a un verdadero hermano. Como seres humanos tenemos tantas cosas en común que podamos convivir acogiendo las diferencias con la alegría de ser hermanos. Y una pequeña diferencia o una sustancial diferencia como es la religiosa no opaque la gran unidad de ser hermanos. Elijamos el camino de la fraternidad, porque o somos hermanos o perdemos todo. Recemos para que las personas que sufren discriminación, que sufren persecución religiosa, encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas. Como diz o Papa Francisco, que as pessoas que vivem ou que passaram por agressões, seja verbais, morais, físicas, por simplesmente escolherem um caminho para a sua espiritualidade, não sofram mais esse tipo de perseguição. E volto a dizer aos senhores, a melhor religião não é aquela que escraviza as pessoas. A melhor religião é aquela que transforma o ser humano numa pessoa melhor para ele, mas principalmente para o mundo onde ele é inserido. Pensem nisso, senhores, e de coração, eu peço mais uma vez que reconsiderem os votos de vocês. Senhor presidente, está inscrito a fazer o uso da palavra o cidadão Alif Batista para falar sobre a discussão do projeto de lei 8 de 2025. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite às pessoas que estão acompanhando pelas redes sociais. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora. Primeiro eu quero agradecer ao presidente da Câmara Municipal de Piuí, senhor José Wellington da Silva, pela oportunidade de estar aqui falando a respeito não só do projeto de lei da vereadora Shirley, como também sobre o Dia da Discriminação Racial, que está chegando na próxima sexta-feira, dia 21 de março. Eu acho que os dois assuntos, de alguma forma, eles acabam andando juntos, dado o histórico do Brasil em relação não só às pessoas negras, como a religiões de matriz africana. A gente vive num país que escravizou pessoas negras, africanas, afro-brasileiras, indígenas por mais de 300 anos. A gente vive num país que foi o último país das Américas a declarar o fim da escravidão. E quando isso aconteceu, não houve nenhum tipo de política de reparação às pessoas que foram escravizadas por mais de 300 anos. E eu sinto que, de alguma forma, isso influencia até hoje a forma com que o Brasil lida com o racismo. O Brasil tem uma relação extremamente mal resolvida com esse assunto, e isso também reflete nas nossas leis, que acabam não protegendo certos grupos de pessoas, especialmente pessoas negras, especialmente religiões de matriz africana. Semana passada fizeram 7 anos do assassinato de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, mulher negra, LGBT, de periferia, que tinha nas pautas de luta dela na política todas essas questões. Inclusive, acho que todos concordam que ela teria um futuro brilhante na política, mas devido a vários preconceitos, inclusive o preconceito racial, isso não é possível mais. Mas eu acho que a gente também não precisa, a gente precisa trazer aqui para o nosso contexto também.
Afinal de contas, as pessoas comuns aqui de Piauí, da região de Minas Gerais, elas também possuem suas vidas atravessadas pelo racismo, pela discriminação racial, como os trabalhadores rurais da nossa região. Hoje se falou aqui em trabalhadores rurais, visto que são recorrentes os casos de trabalho análogo à escravidão em fazendas e plantações. É importante destacar que, segundo o Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais, nosso estado está no topo da lista que traz empregadores que submetem trabalhadores a condições semelhantes à escravidão. Segundo o superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego de Minas Gerais, Carlos Calazans, 90% das vítimas são de pessoas negras. Logo percebemos a importância, então, de políticas públicas que combatam a discriminação racial, o racismo. Inclusive, o nosso Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, eu sou presidente do Conselho, estou como presidente do Conselho, hoje pertencente à Secretaria Municipal de Assistência Social, é resultado de políticas públicas, inclusive políticas públicas que foram aprovadas por essa casa. Então, a gente acredita que esse é o caminho para combater a discriminação racial. São as políticas públicas que, de fato, transformam a vida das pessoas. Graças à política pública que a vereadora Shirley, por exemplo, está propondo hoje, com certeza vai impactar a vida de muitas pessoas que têm a vida atravessada pelo preconceito religioso. Inclusive, aproveitando a minha fala, eu quero falar que a gente lançou uma cartilha do nosso conselho, que está disponível ali na saída para todo mundo que quiser, com muitas informações a respeito de preconceito racial, discriminação racial e racismo. É importante que a população tenha acesso a essa cartilha. E queremos também, em nome do Compir, como presidente, parabenizar a vereadora Shirley, não só pelo projeto de tolerância religiosa na cidade, como também pelo projeto de cotas raciais no município em processos seletivos e concursos públicos. É extremamente importante que a população negra tenha acesso a trabalho digno, e essa é uma forma... enfim, quero muito parabenizar a vereadora Shirley, meu tempo está acabando, e espero que os senhores lembrem que os senhores legislam para a população toda e não só para um grupo social. Cidadão Rony Roger, discussão do projeto 8 de 2025. Oi. Vai chamar a Carol primeiro? A Carol primeiro? Cidadã Ana Caroline Martins, discussão do projeto 8 de 2025. Boa noite a todos. Discurso sobre intolerância religiosa e respeito à diversidade. Senhoras e senhores, boa noite. Meu nome é Ana Caroline Martinez, mais conhecida como Carol. Sou dirigente do Grupo Espírita Cosme Damião, onde trabalhamos em prol do amor e da caridade, atendendo as pessoas que precisam de amparo espiritual e também realizando trabalhos sociais como doações de roupas e de alimentos. Gostaria de expressar minha gratidão por estar aqui hoje, nessa Casa do Povo, onde são tomadas decisões que afetam a vida de toda a nossa comunidade. Essa oportunidade de fala é muito importante para mim e para todos aqueles que, assim como eu, lutam por respeito e dignidade. Estar aqui representando nós umbandistas é uma honra imensa. A Umbanda não apenas transformou a minha vida, mas a salvou e continua salvando todos os dias. Cheguei a Piauí com 11 anos, vivi aqui até os 17, quando precisei partir devido à separação dos meus pais. Vivi momentos lindos, mas também momentos difíceis. Aos 28 anos,
decidi voltar, pois o meu amor por esta cidade falou mais alto. Durante o período que estive fora, conheci a Umbanda, em um dos momentos mais desafiadores da minha vida. No terreiro, aprendi valores que carrego comigo até hoje: o perdão, o amor ao próximo e, principalmente, o respeito às diferenças. Eu fui uma adolescente muito problemática. Passei por muitos abusos e hoje sou uma mulher mais consciente, responsável e tolerante. Eu devo isso a Deus, que chamamos de Zambi, e aos orixás e às entidades que auxiliam nessa caminhada. Infelizmente, minha fé também me tornou alvo de preconceito. Quero compartilhar um episódio que vivi aqui em Piuí, uma cidade que tanto amo. Trabalhei como monitora em uma escola e, durante a preparação para o início do ano letivo, fui questionada sobre a minha religião. Ao responder que sou umbandista, uma professora imediatamente reagiu com "Deus é mais" e deixou a sala. A escola deveria ser um espaço de aprendizado e acolhimento, um local onde ensinamos e praticamos o respeito e a diversidade. A própria legislação prevê que a educação deve combater preconceitos, e, no entanto, eu fui vítima de intolerância dentro desse ambiente. Naquele momento eu me calei, hoje eu não me calo mais. Estou aqui para pedir que reflitam sobre as suas próprias atitudes. Muitos dizem ser tolerantes, mas será que realmente praticam a tolerância? Será que, ao se calarem diante de casos como esse, não estão sendo coniventes com a intolerância? Peço com toda humildade que escolham fazer parte da mudança. Nossa cidade pode e deve ser mais respeitosa, mais acolhedora com todas as crenças. É importante lembrar que o Estado é laico. Isso significa que o governo e as autoridades devem agir com neutralidade em relação às crenças. As políticas públicas não podem ser influenciadas por motivos religiosos, pois vivemos em uma sociedade diversa, onde cada cidadão tem o direito de seguir sua fé ou de não seguir nenhuma. O respeito não deve ser apenas um discurso, mas uma prática diária. Que possamos construir juntos uma cidade onde ninguém precisa esconder sua fé por medo do preconceito. Muito obrigada. Cidadão Rony Roger, projeto 8 de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores irmãos e irmãs e público aqui presente e os públicos que nos acompanham, volto a essa casa novamente após 7 dias. Confesso aos senhores que um pouco decepcionado. Mas, com a imunidade parlamentar que vocês detêm através da Constituição Federal, vocês são imunes, opiniões, palavras e votos. Não devemos contestar o poder legislativo de vocês, mas podemos contestar o voto de vocês. Esse projeto é simplesmente a inclusão de um dia simbólico ao calendário municipal. Projeto esse que não onera os cofres públicos, não cria um feriado municipal, não cria uma barreira econômica ou social ao nosso município. E como eu disse a vocês, vocês hoje são vereadores de 36 mil pessoas, independentemente de credo ou religião ou situação socioeconômica. Vocês são a garantia que o Poder Executivo Municipal não vão passar os pés pelas mãos. Vocês são poder fiscalizador. Vocês são poderes que representam o desejo e a vontade do povo. E eu acredito que o desejo e a vontade do povo é que os senhores, nessa noite, revejam, repensem, convertem o voto de vocês nesse projeto ao voto sim, ao voto favorável. Não estamos criando uma lei, mesmo porque a Câmara Municipal de Vereadores, ela não tem prerrogativa de função de legislar em cima de lei federal.
A Câmara de Vereadores não tem prerrogativa de função de legislar em cima da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É a inclusão simbólica de uma data que não altera em nada o calendário, mas altera o desejo de todos aqui presentes, a qual vocês bateram nas suas portas em período eleitoral, solicitando o seu voto e seu apoio. E, senhor presidente, confesso que, diante de todos esses clamores do povo, das pessoas aqui presentes, os senhores vereadores têm a grandeza, a nobreza, a paz, a sensibilidade, a sabedoria de votarem a favor desse projeto. É simplesmente isso. E, encerrando minhas palavras agora, eu convido o público presente a se levantar, unir-se às suas mãos e vamos aguardar a votação dos vereadores de mão dada numa pacificação de crença, independente se somos católicos, evangélicos, protestantes, umbandistas, candombrancistas, quibandeiros, icanos, kardecistas, espíritas. Tem vários segmentos aí que eu não estou conseguindo lembrar. Mas vamos usar as nossas mãos aí, unem as filas de mãos dadas e vamos aguardar a posição dos nossos nobres vereadores. Agradeço a oportunidade e vamos dar uma salva de palmas para eles primeiro, tá? E a gente se mantém de mão dada. Coloco em única votação o projeto de lei número 08/2025. Segunda votação, o projeto de lei número 08/2025. Rejeitado por 7 votos e 1 favorável. Solicito a assessoria jurídica que se manifeste sobre o conteúdo do requerimento 32/2025 e do projeto de lei número 13/2025, antes de suas deliberações. Presente projeto. Zelito, pode continuar? Pode ir, por favor. O requerimento número 32/2025 tem por finalidade a inclusão em única discussão e votação do projeto de lei número 13/2025. Em relação ao projeto de lei, de autoria da mesa diretora, altera o anexo 1 da lei 2345/2018. Pareceres jurídicos e contábeis favoráveis ao trâmite do referido projeto. Única discussão e votação do requerimento número 32/2025, de autoria dos vereadores Zé Segundo de Faria, João Lúcio Matos, Gilvan Antônio da Silva, Antônio Fernando Gomes, Fábio Henrique Novaes Ferreira e João Marcos Matheus Silveira, os quais requerem a inclusão de única discussão e votação do projeto de lei número 13/2025, de autoria da mesa diretora, que altera o anexo 1º da lei número 2345/2018, que dispõe sobre as viagens oficiais e a concessão de diária aos vereadores e servidores públicos do Poder Legislativo de Piuí e da outras providências. Coloco em única discussão o requerimento número 32/2025.
Coloco em única votação o requerimento 32/2025. Aprovado por 8 votos. Primeira e única discussão e votação do projeto de lei número 13/2025, de autoria da mesa diretora do anexo, que altera o anexo 1º da lei número 2345/2018, que dispõe sobre as viagens oficiais e a concessão de diária aos vereadores e servidores públicos do Poder Legislativo de Piuí e da outra providência. Coloco em única discussão o projeto de lei número 13/2025. Coloco em única votação o projeto de lei número 13/2025. Aprovado por 8 votos. Parte da deliberação da matéria a seguir constando no edital de convocação, passo essa sessão para a sessão, passo a condução dos trabalhos ao vice-presidente vereador João Antônio da Silva. Única discussão e votação do recebimento da denúncia número 11 de 2025, de autoria da senhora Letícia Lopes Pereira, em face do vereador José Wellington da Silva, a qual foi protocolizada nessa Casa Legislativa em 13 de março de 2025, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 14 do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça a leitura da denúncia. Encaminho os documentos para análise em que eu e meu pai fomos agredidos pelo vereador José Wellington da Silva, fisicamente e verbalmente. Em anexo estão o boletim de ocorrência, exame de corpo de delito que pertence a mim e ao meu pai, José Antônio Pereira, e as fotos dos hematomas. Peço encarecidamente aos vereadores da Câmara Municipal de Piuí que, após a análise, sejam tomadas as devidas providências. Atenciosamente, Letícia Lopes Pereira, 13 de março de 2025. Coloco em única discussão o recebimento da denúncia número 11 de 2025. Oi. Nobres colegas, como relator, presidente da Comissão de Ética, eu só tenho a dizer o seguinte, que em momento algum a atitude do vereador lá fora pode, nesse sentido aí, ferir o decoro parlamentar, então não tem nada a ver com a Câmara, com essa casa. Essas ações devem ser tomadas na esfera civil, criminal, mas nessa casa não tem nem que se manifestar sobre essa ocorrência. Aos vereadores que reprovaram o projeto em segunda votação. Vocês não têm direito de vitória! Vocês não têm como ser presidente! Não respeita ninguém! Ô, Zé, tá assim ou tá lá?
Coloco em única votação o recebimento da denúncia número 11 de 2025. Declaro rejeitada por 7 votos. Retorna a direção dos trabalhos ao presidente José Wellington da Silva. Única discussão e votação da moção número 3 de 2025, de autoria do Poder Legislativo Piauiense, de controlação e aplauso à assessoria e comunicação da Câmara Municipal de Piauí. Coloco em única discussão a moção número 3 de 2025. Coloco em única votação a moção número 3 de 2025. Aprovada por 8 votos. Única discussão e votação da moção número 4 de 2025, de autoria dos vereadores João Antônio da Silva e José Wellington da Silva, da congratulação e aplauso ao terceiro sargento Diana Franciele Silva Andrade e o cabo Josimar Gabriel Vieira. Coloco em única discussão a moção número 4 de 2025. Coloco em única votação a moção número 4 de 2025. Aprovado por 8 votos. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira o São Roque votou não? Aprovado por 8 votos. Peças. Tem que abrir outro? Tem que abrir outro, porque ele retificou a última. Vamos lá então. Única discussão e votação da moção número 4 de 2025, de autoria dos vereadores João Antônio da Silva e José Wellington da Silva, de congratulação e aplauso ao terceiro sargento Diana Franciele Silva Andrade e ao cabo Josimar Gabriel Vieira. Coloque em única discussão a moção número 4 de 2025. Coloque em única votação a moção número 4 de 2025. Aprovado por 8 votos. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça chamado de cidadãos inscritos para fazer uso da palavra. Não há inscritos, senhor presidente. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça chamado de vereadores inscritos para explicação pessoal. Vereador Antônio Fernando Gomes. Nobres colegas, público presente, entendemos que nosso papel no legislador é zelar pela eficiência e pela clareza das leis, evitando a proliferação de normas que acabam não gerando efeitos práticos, além daqueles que já são assegurados por leis superiores. O questionamento é: existe uma lei federal e nós a cumprimos. Todo dia 21 de março é comemorado a nível federal, que não faz nenhuma exclusão de cidade, coisa e tal, porque fazemos parte da federação. Intolerância é isso que acabamos de ouvir aqui agora. E outra coisa, não é uma lei que evita
esse massacre com as religiões ou qualquer coisa, porque é uma questão de foro íntimo. Se fosse assim, a lei penal já prevê, ou a própria Bíblia fala, não matarás, e não é por uma lei que eles deixam de matar. Então, intolerância não é isso. E essa casa, ela não tem um posicionamento de intolerância, muito antes pelo contrário. Nós aqui já fizemos doações, votamos favoráveis ao terreiro, à doação de espaço, seja para a Igreja Católica, seja para o Bandista, ou Espírita. Então, o que eu tenho a dizer, nobre colega, eu realmente defendo a lei. E eu disse na reunião passada aí que chega de leis que não fazem sentido, que não vão trazer nenhuma mudança. Políticas públicas não é feita só por leis, é por atos, por ações concretas. E é isso que eu tenho a dizer. Para mim, intolerância foi o que eu acabei de assistir aqui. Primeiro, por causa da liberdade realmente do voto, da fala. Pode ficar à vontade. A liberdade do voto e da fala. E a liberdade religiosa que todos nós expressamos e temos com relação a qualquer religião. Nós nunca manifestamos qualquer coisa ou um ato contrário a nenhuma religião aqui nessa cidade. Então, eu acredito que o voto dos colegas foi justamente nesse sentido de respeito à lei federal que nós já temos nessa casa. E eu quero reforçar então, vereadora Shirley, que nós estamos abertos ao diálogo, à construção conjunta de ações e projetos que venham atender toda e qualquer religião, que de fato contribuam para a promoção e o respeito à dignidade do ser humano. Nós estamos aqui embasados no artigo 5º da Constituição Federal, nos direitos fundamentais das pessoas, e é o que eu tenho a dizer. Eu gostaria de falar. O meu microfone está desligado. Belas palavras, mas o senhor deveria ter falado na frente de todos que estavam aqui. Não precisava ter esperado que todo mundo saísse para o senhor falar. Isso é covarde. Covarde. E mais uma vez, nós não estávamos propondo a criação de um dia conforme a lei federal. Nós estávamos propondo um dia para combate. Então quer dizer que projetos como os que vêm aqui para casa, então, também não poderiam ser votados, porque são muitos que mencionam a lei federal. Da próxima vez que o senhor quiser fazer uma crítica, por gentileza, faça na frente das pessoas, o senhor aguarda que eles vão retornar e o senhor fala novamente para eles. É covarde falar quando eles não estão aqui. É covarde. E não vem me falar que não tem preconceito, porque nessa casa tem. Eu posso citar e provar. É um ato de sabedoria o silêncio na hora certa. Qualquer coisa que eu falasse aqui iria ser só um motivo para balbúrdia, mais alarme. Então, covardia para mim não é sabedoria do silêncio e falar na hora certa, vereadora. E aqui, nenhum de nós, como você mesmo já se posicionou, ninguém vota sob pressão. Nós votamos de acordo com a nossa consciência. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite.